Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao seu programa TV Amai, o seu programa semanal de entretenimento aqui no canal 5 da NET 186 da Vivo ou no www.cwbtv.net. Você perdeu algum programa? Verifique lá no YouTube TV Amai e aproveite, inscreva-se no nosso canal TV Amai no YouTube, porque em breve poderemos estar provendo conteúdos 24 horas por dia. Meus amigos, no programa de hoje vamos receber aqui o senhor Luciano Pisato. Já foi deputado estadual, deputado federal, é um dos maiores especialistas em direito ambiental. Ele também participa destes movimentos de indignação, de resistência, desses movimentos pelo Fora Dilma, pelo Fora Corrupção e toda essa conversa sobre direito, meio ambiente e as pretensões políticas, aqui você vai ver na sua TV Amai. O Sicoob é um sistema financeiro diferente dos bancos. Nós não temos clientes, nossos clientes são os próprios donos, onde eles participam dos lucros e resultados da cooperativa. Com isso, eles têm uma conta corrente com todos os produtos e serviços, sendo crédito, investimento, cartões, consórcios, seguros, previdência, internet, caixa eletrônico, tudo isso com custo reduzido e no final do fechamento do balanço, eles participam dos resultados da cooperativa. Temido, respeitado, desejado e admirado. Assim é o BOPE. Ostentar na farda o brasão do Batalhão de Operações Especiais é desejo de muitos, mas privilégio de poucos. Dentre esses distintos policiais, há os que se superam dia a dia, passando a compor o mais alto nível na área de segurança pública. O COI, Comandos e Operações Especiais, estrutura ímpar disponibilizada à sociedade paranaense para a preservação da vida e garantia da lei e da ordem. Primos inter pares. Caveira. Positivo deslocando. Um grupo de profissionais preparados para oferecer a resposta adequada para cada desafio. Reestruturado no ano de 2010, o COI, Comandos e Operações Especiais, está subordinado ao Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Paraná. Nós todos precisamos, né, de uma defesa em relação aos nossos interesses, então tem que ter uma entidade atenta, né, com uma visão bastante ampla para defender os nossos interesses. Eu, por exemplo, não era associado e vivia olhando no site da AMAI o que a AMAI estava fazendo por mim, uma questão até de egoísmo, porque se a AMAI está trabalhando por mim, nada mais justo do que eu me associar. Então estou aqui com muito orgulho atendendo a convocação do Coronel Furquim, do Coronel César, me associei, o Sargento Devanil Montagna, meu fiel escudeiro, meu amigo de campanha, também assinou a filiação hoje, então estamos muito orgulhosos. Olá, meus amigos da TV Amai. Hoje recebemos a visita aqui do Dr. Luciano Pisato. Luciano Pisato recentemente foi presidente da Compagás no governo, foi candidato a prefeito, deputado estadual, deputado federal, uma belíssima história e é um dos grandes especialistas em direito ambiental no Brasil. Luciano, bem-vindo aqui aos nossos estúdios, uma satisfação receber o amigo. E como é que é essa tua experiência na área ambiental? Bom, primeiro eu agradeço a gentileza de me recebendo, conheço em primeiro lugar o seu trabalho, que é um exemplo de dedicação na área da polícia, especialmente da sua história, formação e organização. Eu na área de meio ambiente comecei com 18 anos de idade. E foi engraçado, mas é importante colocar isso, porque uma das primeiras coisas que eu fiz na empresa da minha família foi cumprir o Código Florestal. Olhei lá o código, vi que tinha que fazer reserva legal, medi toda a propriedade, fiz a reserva legal, averbei em cartório, protocolei num projeto antigamente no Aribama, chamava-se IBDF, e logo depois recebi uma carta do presidente dizendo que eu era um patriota, que foi o primeiro brasileiro a averbar reserva legal no Brasil. 10 anos depois da lei estar em vigor. Então eu vi que a questão ambiental era muito relativa, não é?
Não adianta você ter leis se as pessoas não sabem o que devem fazer, como devem fazer. E aí fui somando a questão ambiental, a questão da educação ambiental, da conscientização. E depois, quando fui para a área política, como deputado estadual, escrevi a Lei Estadual de Florestas, que depois o deputado Aníbal Cury aprovou na Assembleia. E na Câmara Federal fui 8 vezes vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Minorias, e me especializei nessa área. Mas também gosto da segurança. Eu fui presidente da Comissão de Defesa Nacional, que cuida de toda a área de segurança pública do país. Realmente, o meio ambiente e a segurança, eles acabam trilhando um caminho juntos. Nós temos aqui na Polícia Militar o Batalhão Florestal, que evoluiu, hoje é Batalhão Ambiental, e onde nós temos diversos companheiros, inclusive recentemente você esteve com os nossos colegas em Santa Catarina, palestrando sobre isso. Sim, o pessoal de Santa Catarina é muito gentil, o comando todo da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina me convidou para um debate. Eu sou bem polêmico, né? Minhas ideias são de confronto para chegar a um objetivo através de movimentar a nossa cabeça, que às vezes a gente fica muito quieto. Né? E eu lembro bem o conflito que a Polícia Militar Ambiental colocou para mim. Eles são policiais, são militares e são ambientalistas. 3 coisas complicadas de serem entendidas quando se misturam. Exatamente. Não estou criticando, não. Estou dizendo que é muito interessante eles considerarem isso em termos de filosofia de trabalho. Sim. Que tem que agir como policiais, tem que manter a sua visão de militar e, ao mesmo tempo, na questão ambiental, enfrentam situações que são relativadas à atividade de policial num momento e de militar na outra. E por aí foi o nosso debate lá em Santa Catarina. Em relação ao Batalhão da Polícia Ambiental do Paraná, quando eu fui diretor do IBDF, de Parques Nacionais e Reservas do Brasil, eu doei para essa instituição a sua primeira motobomba de combate a incêndio e sua primeira motosserra, para poder, na época, o incêndio precisava da motosserra. Aliás, é muito bom a sua presença aqui, esclarecer aos nossos telespectadores que no Brasil nós não temos bombeiro florestal. É a Polícia Florestal que faz esse combate. Sim, que é dificílimo, né? Extremamente difícil. Nós temos no IBAMA hoje uma brigada florestal voluntária, mas que no fundo ela só existe assim, em regiões como a Amazônia, etc., de maneira efetiva. Ao contrário de outros países que possuem estruturas extraordinárias. Acho que o Canadá é o maior exemplo disso. No Canadá eu trabalhei lá 3 meses e fiquei assustado ao descobrir que eles têm até grupos de paraquedistas especializados. Sim. Que são jogados no incêndio de paraquedas e aí eles preparam o início do seu combate, sem contar todo o combate aéreo, aviões. Eu acho que um dos poucos países que tem o sistema que os aviões para entrar lá em águas. Um incêndio histórico no Yellowstone Park Nacional dos Estados Unidos, foram usadas 200 aeronaves. Aqui, se a gente conseguiu uma, com um helicóptero, com um banco... Normalmente os helicópteros com banco são os da polícia, né? E os da polícia. É muito difícil. Ou seja, o Brasil ele não entendeu que a questão ambiental exige investimentos extraordinários em infraestrutura, né? E especialização. Não é porque você é um policial militar, eu posso jogar você no combate a um incêndio florestal. Você corre o risco de morrer lá dentro. Sim. Né? Tem que ser treinado, capacitado, ter equipamento, né? E essas especializações têm que ser melhor entendidas e discutidas, né? Que a sociedade faz cobranças. Eu lembro de um coronel chamado Coronel Pombo, dos bombeiros, quando eu estava nessa missão aí no IBAMA, em 88, queimou o Parque Nacional das Emas. Em uma semana queimou 80 mil hectares. Sabe que 80 mil hectares? Nossa, ou seja, por hora de dia, porque de noite o fogo amenizava, avançava uma frente de fogo 1000 hectares, com labaredas de 15, 20 metros de altura. Nós estávamos lá com 20 homens. Né? Eu levei o coronel aqui do Paraná para ajudar com os homens locais da região, e aquilo queimando. Não tinha como enfrentar um incêndio daquele. E a mídia nos criticando a noite inteira, né? Todos os jornais a gente assistia, lia jornais, que nós não estávamos conseguindo combater. Mas como combater um incêndio de 80 mil hectares queimando ao mesmo tempo, né? Num parque nacional de 200 mil hectares, sem estrutura, sem apoio, sem nada, né? Isso me alertou bastante, me marcou bastante de como é difícil o exercício de ser policial militar, que tem que ser especialista da letra A à letra Z, né?
Vocês têm que saber tudo, desde a assistência do primeiro socorro, ali para salvar uma vida. A gente acha que todo policial militar está capacitado de cair na água para fazer um salvamento, e não é bem assim, tem que ser especializado. E a área ambiental mais ainda. A polícia ela tem essa grande gama e ela investe o que é possível, né, na especialização. Aliás, o Coronel Pombo acabou chegando ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros exatamente quando nós estávamos no Subcomando Geral, tivemos a satisfação de dar posse ao Pombo. Um grande especialista. Um grande especialista. Eu aprendi muito com a Polícia Militar no Brasil inteiro, especialmente na Amazônia, na questão de incêndios, né? Quando houve o grande incêndio de Roraima, eu estive lá com uma missão externa da Câmara, fiscalizando e apoiando o que foi possível, mas é um esforço assim, hercúleo que a Polícia Militar de todo o país faz nas diversas áreas. Hoje até existem algumas situações um pouco melhor de equipamento, o armamento, né, quando não dispara sozinho, o armamento está um pouco melhor, né, equipamento, mas a distância entre o que se precisa e o que se tem é imensa. É imensa. E o Paraná aqui é até um estado que está razoavelmente equipado, São Paulo muito bem, né? Mas quando você chega no Nordeste, quando você viaja outros estados, você vê a dificuldade das polícias em realizar a sua missão. Agora vamos mudar um pouco de assunto, Luciano. Você também está aí nas redes sociais, está no movimento Brasil Livre, né, ajudando aí essa grande mobilização que a nação fez por essa renovação na política, por trazer seriedade, é isso? A gente tem participado, e você falou renovação na política, é importante as pessoas entenderem o que quer dizer essa palavra renovação. Renovação não quer dizer um cara novo, muito menos que nunca tenha sido político. Renovação quer dizer dos conceitos que infelizmente foram perdidos e da atual situação da falta de princípios nesse país, né? Princípios morais, éticos e outros. É triste ver a nação chegar ao ponto que nós chegamos, uma nação tão rica, tão competente, com gente tão boa, né? Mas o que houve de desvio, Luciano, é assim, inimaginável. A gente teve aí desvio em todas as áreas. Estamos tendo agora a repescagem da Lava Jato, né? Uma operação chamada repescagem, em que o Guilu, que já tinha comprovadamente sido condenado no mensalão por desvio de 1 milhão, agora desviou 2 milhões. Então é uma coisa assim... E 2 milhões, me perdoe, 2 milhões é troco nessa corrupção toda, né? Exatamente. Porque o brasileiro não estava nem acostumado a ouvir falar da palavra bilhão, né? $1 bilhão era uma coisa assim. Sim, um sonho inimaginável. Agora é sim, um contratinho de 1 bilhão para lá, 200 bilhões para lá. Você gastar R$1 por dia, você vai demorar 32 anos para gastar esse $1 bilhão. Não, é uma coisa que você não tem uma noção. Né? É uma loucura, é um número muito grande. E foi implantado no Brasil a visão de que o fim justifica os meios. Então o partido que estava no poder achava que porque tinha uma visão popular, podia fazer qualquer coisa. Não pode, você sabe disso. Né? Especialmente um policial militar tem a noção que ele tem que cumprir a hierarquia, o respeito às leis, às normas, etc. Senão ele não consegue manter a unidade. Né? Você sabe por que uma tropa obedece a um homem superior? Porque há uma noção de hierarquia. Porque a tropa é muita gente, eles são mais poderosos do que aquele único. Exatamente. Então você tem que implantar esse conceito. Se você romper esse conceito, você não tem poder. Funciona. Exatamente. Né? E é o que fizeram aqui no Brasil, um caos absoluto. Todo mundo entrava, sentava, chutava a porta, não era mais presidente, é você. Né? Essas coisas são importantes que sejam mantidas, a ordem, a disciplina, né? Sem exageros, lógico. Né? Sim, a gente compreende muito bem. Vocês me entendem mesmo, se são do ramo, sabem do que eu estou falando. Não, e o que é interessante é que o gasto maior do que a arrecadação. Perdoando dívida de países estrangeiros, mandando dinheiro para outros países, distribuindo milhões para ir para as contas, comprando a oposição, né? E daí depois chegar, como a oposição é corrupta, porque eu fui lá e comprei. São coisas assim. O maior corrupto foi quem comprou, né? Quem comprou, quem se beneficiou 2 vezes. Um absurdo total, né? E achando que... Você veja, hoje, inclusive, a notícia que nós temos
é de que o déficit público que vai ser feito, aprovado agora no Congresso Nacional, que antes era um superávit de 25 bilhões, passou a ser um déficit de 174 bilhões. Ou seja, em uma semana, o novo governo descobriu um furo de 200 bilhões, né? Os 25 positivo, com 174 negativo, dá 200. 200 bilhões de furo, assim, de uma hora para outra. E aonde está esse dinheiro? Aonde foi parar? Má gestão pública. Péssima gestão pública. Você sabe, eu fui vice-líder do governo Fernando Henrique Cardoso na Câmara Federal. E nós, eu, você que está me ouvindo, nós pagamos uma conta muito cara para esse país ter estabilidade. O PROER, o Programa de Saneamento dos Bancos, foi pago com dinheiro público, por nós. Né? O PESA, que foi o Programa de Saneamento da Agricultura, foi pago por nós. Né? Depois a Lei da Responsabilidade Fiscal foi a melhor coisa que nós fizemos, parou aquela farra de todo mundo gastar dinheiro. Tudo isso teve um custo para o brasileiro e tudo isso foi jogado fora. Você fala muito bem na questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Interessante que quando foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, o PT já era contra. E a primeira prefeita a desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal foi a Marta. E eles em seguida foram fazer uma lei de anistia, ou dizer, não, como é que é? Só porque a prefeita do PT vocês querem prejudicar? Perseguição, coitadinho, né? Mas e aí nunca o PT foi feita a responsabilidade fiscal. Claro que não. E agora diz que não é crime desrespeitar a lei. Pequena pedalada de 50 bilhões que a senhora presidente ou ex-presidente. Agora falando do presidente, vocês vejam como é a imposição de quem acha que pode tudo. Assume a presidência da República e muda o português. Muda. Eu quero ser chamada de presidenta. Sim. Bom, então tem que ser uma estudanta. Eu não consigo entender isso. Presidente é presidente. É agente, né? É o agente do governo? Não é nem masculino nem feminino. Mas quando começa a impor esses pequenos detalhes, assim, dizem, isso é uma arrogância, né? Isso é uma... Para que isso? Depois a gente começa a notar. É para quebrar a ordem, né? Para quebrar dentro das escolas a visão do que como é que deve funcionar. Você vê o decálogo de Marx? Sim. A primeira coisa de liberdade total para os jovens, muito sexo, muita farra, então é bacana, mas não é assim. Não. Tudo tem consequências. Exatamente para destruir a sociedade, para que perca seus valores e que depois aceite o Deus Estado, né? Exatamente. E eles vão investir contra as religiões, vão investir contra tudo para... Mas o Brasil, acho que é maior que isso, e foi maior que isso, né? Foi. Ao ponto de despertar, não adianta no momento dizer se o governo em transição é melhor ou é pior, não sei. É um governo de transição. Mas eu ouvi uma palestra do ex-ministro Candir, sexta-feira, fui a São Paulo, assisti uma palestra dele de economia, e disse o seguinte, bom, vou falar sobre a situação econômica brasileira. Então vou dizer uma coisa para vocês, aí citou todas as pessoas que deram origem a essa frase, aí, quando você está num buraco, a primeira coisa que você tem que fazer para sair do buraco é parar de cavar o buraco. Lógico. Se você está no buraco e continua aumentando o buraco, você não vai sair nunca. Então, essa mudança foi parar de aumentar o buraco. Agora, como é que nós vamos sair do buraco, nós não sabemos ainda. Mas que nós não vamos afundar mais, nós não vamos. Isso é... Então, essa frase me marcou porque eu disse, puxa, ele tem razão, né? Se você está num buraco, a primeira coisa para você sair do buraco é parar de afundar o buraco, senão você não vai sair. Né? É verdade. O desemprego já está em 11%, uma tragédia. Aí foi anunciado pelo governo que foi afastado que chegaria no final do ano a 14%. Meu Deus. Se chegar menos que 14%, nós já diminuímos o buraco. Sim. Mas mesmo assim, isso é uma tragédia total, absoluta. Menos pessoas trabalhando, menos impostos sendo arrecadados, menos dinheiro circulando. Maior criminalidade. Não porque essas pessoas que perderam emprego serão criminosas, mas... algumas pessoas que ainda acreditavam em alguma coisa vão perder a fé nisso, né? Você tem consequências extraordinárias. E aí achamos bacana Venezuela, Bolívia, Cuba, né? Cuba dizer para nós que nós cometemos um golpe. Como é que um país que há quase 60 anos nunca fez uma eleição para presidente direta vai dizer que nós não somos democráticos? Uma piada, né? Total, né? Aliás, a gente brinca muito que o
comunismo é tão bom que ele precisa se disfarçar de democracia para poder ser vendido, né? Exatamente, A China, né? República Democrática da China. Quando nós tínhamos a Alemanha comunista e a Alemanha democrática, a socialista se chamava República Democrática da Alemanha. Tinha que se chamar de democracia, senão... Eu fui lá no tempo que ela era da Guerra Fria. Uma desgraça, o sonho de qualquer pessoa era fugir para o outro lado. Tem que fazer um muro para manter o seu povo livre. Não, vou fazer um muro para você não sair daqui. Cuba é livre, você não ganha passaporte para você não sair, senão todo mundo vai embora. Algo está errado. Né? A minha filha, ela é mestre em oceanografia e foi participar em Cuba do Congresso Latino-Americano. Então ela teve a oportunidade de verificar, e aí ela, para passar em meio é um absurdo, né? Você paga dólares por minuto para uso de internet, sob fiscalização, e só nos hotéis de turismo. Lá na universidade onde ela estava, a universidade não tinha contato com a internet. Um atraso para o povo. Tanto que ela deixou tudo, né? Deixou chinelo, roupa, tudo de presente para as camareiras, para as pessoas, porque ficou assim com uma dor no coração. Acho o país é lindo, tem estudos de oceanografia bem aprofundados, tem uma universidade, um povo estudioso, trabalhador, que tem um desenvolvimento na área, mas a população não usufrui daquilo como qualidade de vida. Realmente muito triste. A gente tem que conhecer, né, para poder tomar mais cuidado. Eu, por exemplo, fui voluntário, fui peacekeeper em 3 guerras. Sim. As pessoas dizem: o que você foi fazer, por exemplo, na Guerra do Golfo, entrar com as tropas americanas em Kuwait City? Eu falei: bom, eu fui ver tudo aquilo que eu não quero no meu Brasil. Tem que conhecer. Olhar 600 poços de petróleo queimando ao mesmo tempo, olhar o nível da tortura que foi feita pelo Iraque em cima dos kuwaitianos, né, a dor que uma guerra traz, né? Depois em Angola, ver milhares de pessoas mutiladas por minas que saíram fora do padrão, né? Tem isso, né? Sim. Então, numa guerra não tem padrão, né? A mina tem um objetivo, e não o que acontecia lá, as minas chinesas de papel que você não conseguia nem descobrir. Aí você começa a ver o horror do radicalismo. Para mim, radicalismo é uma coisa muito perigosa, você tem que tomar muito cuidado. O radicalismo é bom para você talvez discutir a tese. Põe na mesa, escuta, e tem que escutar, lógico. São teses antagônicas. São teses antagônicas, mas deixar que o radicalismo te imponha um sistema teocrático, como é no Irã e outros países, onde a teologia é colocada como Estado, outro problema muito sério, tem que se tomar cuidado, né? Então são questões que a gente tem que olhar desperta para uma realidade, e ficamos felizes que o Brasil, graças a Deus, ainda tem uma condição ímpar. E essa deterioração das condições do Brasil é que nos assusta. Foi muito rápido. Né? Você vê hoje gangues organizados no Nordeste, com a R-15, é pior do que você vê em conflitos armados de terror, né? Exatamente. A criminalidade, ela espalhou e ela chegou a regiões que eram tranquilas, ou onde o crime ele até existia, mas era aquele crime familiar, uma família brigando com a outra. Vamos ficar famoso o caso de Exu, né? A terra lá do rei do Baião, que as famílias brigaram séculos. Mas não tinha essa coisa de chegar crime organizado, chegar com uma caminhonete, prender a cidade toda, roubar todos os bancos, explodir. Isso talvez tenha sido uma das consequências, teve várias, foi essa certa leniência com que tudo foi tratado. Né? A segurança pública, no momento algum, foi prioridade. Deixa para lá, é melhor não ter segurança pública, senão ainda vão pegar nossos companheiros, não é isso? Exatamente. Destrói a lei. Eu acho que o exemplo mais recente disso foram os vetos que a presidenta Dilma colocou em cima da lei antiterrorismo. Uma lei extremamente discutida no Congresso, que demorou muito tempo. Afetou os movimentos sociais, etc. Para proteger os movimentos sociais, ela colocou 8 vetos. E beneficiou quem? Beneficiou o PCC, que é uma quadrilha armada. Então, coisas assim absurdas, né? Atentado contra o transporte público não é terrorismo no Brasil, né? Imagina. No resto do mundo, no Brasil não. Então, quer dizer, foi um período muito ruim, estamos saindo dele, e eu estou sabendo que você está voltando
a política... Estão me provocando. Estão me provocando. Então, 3 partidos colocaram meu nome para pré-candidato a prefeito de Curitiba. Estou honrado, vamos analisar. É lógico que uma campanha só existe depois da convenção, né? Claro. Agora a lei só permite a gente estudar essa possibilidade. Para mim seria um prazer. Agora você fez uma campanha, apesar de já ter sido deputado estadual em 88, mas eu acho que a grande... Você foi constituinte junto com o nosso coronel Raul, né? Não, eu assumi 2 meses depois. Da constituinte? Porque eu era diretor de Parques Nacionais e Reservas do Brasil e eu acabei assumindo logo depois da promulgação da Constituição Estadual. Fui deputado estadual com o Raul, sem dúvida. Foi deputado estadual com o nosso coronel Raul, ele teve... Depois eu fui diretamente federal em 90. E daí foi a federal, mas acho que a tua campanha que está no imaginário foi a prefeita em 92, né? As crianças gostavam do teu jingle. Tinha aquele lá, tô de olho em você, marcou. Meu alter ego, eu cheguei a 22% nas pesquisas, sem nenhum apoio direto. Nós tínhamos de um lado um bom candidato, que é o Rafael Greca, apoiado pelo governador Gemiler, do outro lado o Maurício Fruita, apoiado pelo governador Requião, e eu, o bom menino da história, elegemos 14 vereadores naquela eleição, que é uma coisa única, né? Parabéns, foi realmente, e aí vai voltar, então, talvez exatamente nesse caminho. Se for viabilizado, se eu voltar, também quero traçar a mesma linha de 92. Nós fomos considerados por toda a mídia especializada como a campanha mais limpa que teve no Brasil. Eu nunca citei o nome de um outro candidato. Eu cito ideias. Porque é um absurdo. Você vê um cara na televisão falando mal do outro indivíduo, um mês depois estão abraçados no mesmo governo. Isso aí tem moral. Primeiro, você não deve atacar o ser humano. E se o ser humano foi atacado por um problema sério, esse problema não se resolveu no dia da eleição para você estar abraçado depois. Então tem que haver ética, né? Tem que ter lealdade, tem que haver princípios. E Curitiba tem um aspecto muito interessante, né? Que motiva a gente a ser candidato. Eu gosto da cidade, eu sou daqui, né? Então eu gosto de Curitiba. Ser administrador de Curitiba não é uma questão de ganhar um cargo público, né? É estar cuidando da cidade, da casa que eu vivo. É simples assim. Muito bom. Né? Curitiba, a capital ecológica, nada mais justo que ter um prefeito ambientalista que realmente entenda do ambiente. Parabéns pelas suas pretensões, né? E como pré-candidato aí, vamos acompanhar. E obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conhecer a nossa associação e estar aí fortemente empenhado nessa reconstrução nacional com esse grupo. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado e muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou esse nosso programa especial com a presença do Luciano Pisato, pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Temos diversos policiais militares que também são pré-candidatos a vereador. Fizemos uma reunião com eles aqui na AMAI e vamos procurar localizar. E todos vocês que quiserem sair candidato ou que venham a se realizar candidato, encaminhem aqui para a AMAI para que a gente divulgue no nosso jornal a sua pretensão de vir a representar a sua cidade como vereador. Parabéns, porque quem faz a AMAI e quem faz a Polícia Militar são todos vocês, nossos telespectadores. AMAI, a entidade que luta por você.